É um prazer estar aqui e não é a primeira vez que eu estou presente a esses fóruns de doenças raras. Eu sou pneumologista, tenho 1,79 m e pareço com Brad Pitt. Não sei se eu consegui descrever bem, não é? A Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela tem, eu digo que a sorte, porque há 8 anos nós criamos uma comissão de doenças raras. E não são muitas as sociedades que tiveram essa preocupação especial. E essa preocupação realmente tem que ser muito especial. Só quem trabalha com doenças raras sabe o quanto isso precisa ser especial, porque essa é uma assistência diferente, né? Alguém passa ou tem um passador aí oficial? Opa! Eu sou médico labutante aí no Agarran, que é o Hospital Regional da Norte, aqui em Brasília, não é? E lá eu tenho um ambulatório de doenças pulmonares raras, não é? É até bom que o representante do deputado saiba disso, não é? Até convido o deputado para comparecer lá para ver o trabalho que a gente faz já há um certo tempo. E nesse tempo a gente conseguiu algum destaque situacional, não é? Por exemplo, hoje nós somos a maior experiência em deficiência de alfa-1 antitripsina. No Brasil, a gente consegue superar São Paulo, que é uma coisa absolutamente difícil de acontecer, que São Paulo é o maior centro do país, é onde se mais pesquisa, onde se tem a maior população, onde tem maior recurso, e a gente conseguiu esse destaque, não é? Nós temos um ambulatório também de linfangioma-hematose, né? Aqui nós temos uma nossa grande amiga representante, a Ângela, que nos ajuda muito com isso aí. A gente tem a ideia de que deva ter diagnosticado hoje no país 180 casos de linfangioma-hematose, nós estamos com 42, né? E temos ajudado cada vez mais pacientes que nos procuram e procurado dar uma assistência especial com muito amor. Eu não tenho interesse nessa apresentação. Como o doutor Clício disse, a nossa especialidade é uma especialidade de doenças que tem muitas doenças comuns, né? Asma é uma doença muito prevalente, DPOC é uma doença muito prevalente, pneumonia é uma doença muito prevalente, não é? Mas não é por isso que a gente não tem dificuldade, e muita dificuldade, com as doenças raras pulmonares. Eu vou começar fazendo, isso é um pequeno passeio, não é? Essa pneumonia, que a gente acha que tudo é bactéria, essa é uma pneumonia rara, chama-se pneumonia eosinofílica aguda. Isso é uma pneumonia difícil de se fazer diagnóstico, não é? Mas está aí, de vez em quando, a gente faz diagnóstico. Eu tenho outras pneumonias que a gente considera rara de aparecimento, rara em comum, e a gente precisa ter intimidade, porque esse paciente, ao contrário de vários outros que a gente trata, não pode esperar. Então, a gente tem um raro agudo também, gente. E a nossa especialidade tem um raro agudo. As doenças que não dá tempo pensar para salvar. Se você não tiver habilidade para isso, o paciente, infelizmente, evolui para óbito. Esse é outro exemplo, não é? Aqui no Distrito Federal, durante muito tempo, eu marquei esse tipo de pneumonia, que é uma pneumonia muito grave, né? Eu fiz a marcação dessa pneumonia, a gente parou de fazer isso já há alguns anos. Essa também é uma pneumonia que a gente precisa ficar atento. Recentemente, com o uso de vapor nos Estados Unidos, né? O pessoal que consumia maconha através do vapor teve muito isso e vários morreram. Essa é uma questão especial do nosso Distrito Federal, porque aqui nós temos isso como endemia, né? Nós já tivemos um surto há vários anos, né? Muita gente morreu de hantavirose, é uma pneumonia bastante incomum, e a gente sempre está alerta, né, para dar cobertura de conhecimento às pessoas que têm. Essa é uma doença muito rara também, né? Olha o nome, traqueobroncoplástia osteocondoblástica, muito difícil até o nome. A gente precisa estar preparado para fazer diagnóstico. A gente não consegue fazer diagnóstico, gente, daquilo que a gente não conhece. E aí está um dos grandes problemas das doenças raras.
A gente não consegue dar o diagnóstico daquilo que a gente não conhece. E o desconhecimento médico de doenças raras é muito grande. É muito grande porque é como se você precisasse chegar ao extremo, ao limite, para tomar conhecimento daquilo. E os órgãos formadores não têm tempo hábil para que isso aconteça. Então é muito difícil você encontrar na formação de graduação uma razão especial para tal. Então os médicos vão ao mercado de trabalho sem ter conhecimento das doenças. Daí a necessidade, a nossa sociedade viu isso, a necessidade da gente ter que propagar esse conhecimento. Não é? Eu conversando com o Dr. Clício, muitas vezes eu sei fazer diagnóstico da doença, mas aquele atendimento é um atendimento especial. E quem tem doença rara sabe disso. Não é só o diagnóstico, apesar da dificuldade do mesmo. É a necessidade desse atendimento ser especial. Então, os centros especializados são uma necessidade absolutamente real para que a gente diminua esse sofrimento. Nós temos doenças raras que acometem o diafragma, a gente demora, mas chega a diagnóstico. Nós temos, isso são hérnias que acometem, não é? E que muitas vezes o paciente fica sofrendo por tempos a fio sem um diagnóstico por falta de conhecimento. Vocês lembram aí do Leandro, né? Eu sempre confundo Leonardo, mas esse é o Leandro, não é? O Leandro morreu de uma doença do mediastino, né? O tumor de Askin. O tumor de Askin é um tumor que acomete crianças. Quando acomete crianças, o prognóstico não é tão ruim. Mas quando ele acomete o adulto, o prognóstico é muito ruim. Vocês se lembram que ele não demorou muito tempo até a morte. A gente sabe hoje que esse tumor tem uma ligação com a exposição a agrotóxicos. Não é? Ele era plantador de tomate antes de ser artista e essa é a razão da doença dele. Então, na doença rara, nem tudo é genética. A genética é ultra importante, é absolutamente importante. É grandiosamente importante, mas nem tudo é genética. Essa doença é uma doença, essa que eu falei a vocês, linfangioleumatose. Então, e vocês imaginam, tudo isso aí, gente, são cistos pulmonares. Né? É uma doença que acomete, na sua forma esporádica, praticamente só mulheres. Essas células, elas devem possivelmente migrar do útero e ir se alojar na musculatura brônquica e de vasos linfáticos e no rim também. E a gente tem tratamento para a doença. Olha o que é importante. Por que a gente não pode retardar muito? Porque o ruim é você fazer diagnóstico nesse estágio, deixar você chegar aí, não é? E por falta de conhecimento. Não é incomum, a Ângela disse, Paulo, tem uma paciente no Acre que precisa fazer uma teleconsulta. E a gente faz com o maior prazer do mundo. Ela pensa que me dá trabalho, mas me dá prazer. Né? É um prazer conversar com as pessoas e ter a possibilidade de ajudar, né? de fazer a diferença e poder, inclusive, ajudar o colega que vai assistir. Né? Ela está no Acre, ela não consegue vir a Brasília. Quando vem, a gente atende com o maior prazer. Mas é extremamente importante essa troca de conhecimento. Isso aí é outra doença rara pulmonar, chama-se proteinose alveolar. Eu lembro que o último diagnóstico que a gente fez, o paciente ficou internado 20 dias na infectologia, tratando todo tipo de pneumonia, não melhorou. Não é? A infectologia resolveu biopsiar e nos trouxe a biópsia sem necessariamente saber do que se tratava. E eu disse à colega, olha, essa doença se trata lavando o pulmão. Ela disse, você está brincando comigo? Eu disse, pois é, ela se trata lavando o pulmão. Ela disse, não acredito, você vai assistir a gente fazer isso. Você vê que a integração, né? As doenças, gente, elas são multidisciplinares. Né? Rarissimamente uma doença rara acomete um único órgão. Mas a integração, ela é extremamente importante, porque é isso que vai trazer à pronta a necessidade de você ajudar o paciente em tempo hábil. Essa doença acomete os brônquios, não é? Isso é uma síndrome relativamente fácil de fazer o diagnóstico, porque o coração fica do lado direito. Mas é um grande exemplo de doença,
não é? É uma doença genética, o paciente nasce sem uma proteína no bronco chamado dineína. E eu, por exemplo, em Brasília, eu tenho uma grande dificuldade. Nós temos 2 microscópios eletrônicos em Brasília. Um no HUB, na UNB, que só faz vírus, e outro no SARA, que a gente tem uma dificuldade imensa dessa acessibilidade. Mas esse é um diagnóstico que eu preciso de microscopia eletrônica. Então, essa integração, o governo tem que entrar, o Ministério tem que entrar, não é? SARA, por que você não cede? O UNB, por que você não se prepara? Um coordenador maior para que a gente possa ir mais além, ajudar mais os pacientes, não é? Essa é uma doença que você nasce sem cartilagem na traqueia e nos broncos principais, né? Isso provoca um transtorno muito grande, o paciente vai fazer grandes bronquiectasias. Essa é uma doença que o paciente ele tem o defeito de mobilidade, ele tem imobilidade dos cílios pulmonares, e esses cílios eles são igual ao do espermatozoide. Então, uma das coisas que acontece no paciente é que ele tem azospermia no exame, ele não tem espermatozoide. Você pede o exame e é uma das coisas que faz desconfiar. E não é incomum, não é, em uma pesquisa de infertilidade, o urologista te mandar esses pacientes antes que as bronquiectasias estejam perturbando mais do que a infertilidade. Essa é outra doença também rara, por ausência de cartilagem nos broncos mais periféricos, não é? Chama-se Wheeler-Campbell. Nós temos vários casos desse no nosso ambulatório. Quando a gente faz ambulatório de doenças raras, a gente sai colecionando uma série de doenças raras, né? E termina habilitando, por exemplo, nós temos 4 casos dessa doença. E quem não tem nenhum tem menos experiência do que quem tem 4 casos, não é? Outras doenças raras, essa é uma doença ligada ao tabaco, não é? Pessoas que fumam, né? Chama-se histiocytose X, é uma doença grave, principalmente se o paciente continuar fumando. E eu abro o aspecto para 2 importantes doenças aí. Uma é a doença de Pompe. A doença de Pompe é uma doença genética, né? O paciente nasce com a deficiência de uma enzima, chama alfa-glucosidase ácida, e a ausência dessa enzima faz com que ele não consiga degradar o glicogênio dos lisossomos. A falta de degradação vai matar a célula muscular. Ela tem um tipo infantil, que o paciente morre antes de 1 ano de idade, não é? E aí o teste do pezinho precisava contribuir bastante para essa questão. Olha, mais uma coisa que a gente precisa colocar. E tem uma forma tardia, que leva 7 a 10 anos, em média, para a gente ter o diagnóstico. E um dos principais sintomas que esse paciente tem é falta de ar, é dispneia. Não é? Mas fazer com que um pneumologista coloque doença de Pompe no seu diagnóstico diferencial é quase pintar a Mona Lisa. É muito difícil. Não é? É muito difícil, por isso que a gente leva 7 a 10 anos para que isso aconteça. E outra coisa, nós temos tratamento. E quanto mais precocemente a gente tratar, menos músculo ele vai perder. E essa doença ainda tem uma particularidade que um dos principais músculos atingidos inicialmente é o diafragma. Então, ele vai ter sérios problemas aí com os aspectos respiratórios. A outra é a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que eu digo que ela é organizada, porque ela tem associações no Brasil inteiro, ela tem uma luta, e isso está muito ligado ao sofrimento. A fibrose cística é uma doença que faz o paciente sofrer muito. Então, o sofrimento que os pais veem nos filhos, não é, fazem com que eles se movam politicamente. Porque as doenças raras têm isso. Cada associação doença rara tem uma história de sofrimento. Verdade, Lauda? Cada associação dessa tem uma história de sofrimento. E essa história está muito ligada a essas questões. E agora nós temos mais chances de tratar a doença melhor, né? E isso faz uma diferença. Vocês não têm ideia como a gente comemora um novo medicamento para uma doença, tá certo? Que apareceu, que você às vezes tinha que dizer ao paciente, não tenho nada a fazer por você. E é muito triste você dizer isso. Não tenho nada a dizer por você. Para quem está assistindo, é uma coisa terrível. Porque quem trabalha com isso se sensibiliza, é um sensível.
Porque não tem como você continuar nessa estrada se você não tiver essa alta sensibilidade. Você fica amigo dos pacientes, você conhece os pacientes de forma diferente. Fatalmente tem grupos de WhatsApp que melhoram aquela comunicação. Não é? E a responsabilidade de você entender um pouco que muitos não conhecem é uma responsabilidade muito grande e a gente precisa propagar isso. A gente precisa propagar o conhecimento das doenças raras para que a gente diminua o tempo de sofrimento e para que a gente possa ajudar mais os pacientes. Em contrapartida, o governo, as organizações sociais precisam melhorar esse olhar para também concorrer para a diminuição desse sofrimento. Nós temos doenças raras, não é? Que tem estados que liberam medicação e o governo federal ainda não libera, e isso atrapalha muito a condução de quem faz assistência. Meu obrigado a todos.